Vai começar? Começar? Deixa eu só esperar o pessoal entrar. Schönen guten Tag. Ich bedanke mich, dass Sie hier gekommen sind. Pela cara de vocês, poucos entenderam. Também só disse bom dia, boa tarde. Então, eu não vou apresentar em alemão, apesar que vou contar um pouco da minha experiência na Alemanha. Eu agradeço realmente, pelo menos, primeiro para o Grupo PET, pela oportunidade de apresentar um pouco sobre o intercâmbio. Sou ex-petiano também. E agradeço a todos vocês a comparecerem para eu poder explicar um pouco dessa minha experiência que foi maravilhosa. Então, só para explicar um pouco, eu fui bolsista do convênio Unibral da CAPES, que é um convênio especificamente do Brasil com a Alemanha. Só um pouco explicando a agenda da apresentação. Então, vou começar explicando um pouco da Bolsa. Geralmente, nessas apresentações, a pessoa fala sobre toda a experiência, fala um monte de coisas, e a última coisa que ela fala é a Bolsa, quanto que a pessoa ganha, se é suficiente ou não para sobreviver. Então, vou começar por ela. Depois, vou falar um pouquinho sobre a Alemanha, sobre não os dados geográficos, dados de população, mas sim sobre as diferenças, algumas coisas que eu percebi que eu gostei. Depois falar um pouquinho de estrutura para intercambistas da universidade, algumas das matérias que eu fiz, centro de línguas e centro de esportes, que eles têm na universidade. Então, começando um pouquinho com a Bolsa é patrocinada pela CAPES, se você não sabe, é um convênio da Brasil-Alemanha que na verdade, uma troca ambígua, assim. Então, eles querem que alunos da Alemanha venham para o Brasil e alunos do Brasil vão para a Alemanha. Só que dificilmente acontece que os alunos alemães venham para o Brasil por causa que a gente só fala português e as matérias são todas em português, então eles têm que aprender totalmente uma nova língua. Eu conversei com o coordenador geral lá do intercâmbio da Alemanha e ele falou que às vezes os alunos alemães não gostam porque eles precisam de um pouquinho de segurança nessa troca. Fora o Martin, que está aqui, né, ele é um dos... não está aqui na sala, mas ele está no Brasil, que ele veio e está conseguindo, eu acho que até se virar muito bem, né. Então, eu fiz um intercâmbio na LUH, que é na Leibniz Universität Hannover, que é a principal universidade da cidade. Na verdade, é a única universidade grande. O nome Leibniz vem do grande matemático, que fez vários seus teoremas, tanto que os caras são, às vezes, tão nerds que até no próprio logo aqui os caras põem número binário. Então, o cara criou todo o sistema, uma parte do sistema binário, foi bem interessante descobrir isso depois. O auxílio que o aluno recebe, além das passagens que eu não escrevi aqui, que é a passagem de ida e volta, ele recebe uma bolsa de 870 euros por mês, mais 60 euros de seguro-saúde e 70 euros de auxílio moradia. Ou seja, são praticamente 1.000 euros por mês. É muito dinheiro. Por quê? Os alunos que são do Erasmus é um intercâmbio que eles fazem da Europa, dos países dentro da Europa. Eles recebem, em máximo, 400 euros. Então, e com mais ou menos de 400 a 600, você consegue sobreviver tranquilamente lá. Sendo que desses 870 euros, você recebe lá na Alemanha, numa conta do banco que você tem que abrir, e esse seguro-saúde e auxílio moradia, você já recebe tudo de uma vez só, aqui num banco do Brasil. O que é um pouco ruim, porque você acaba perdendo em duas conversões, porque eles dão dinheiro em euro, converte para reais, aí você tem que sacar em reais e converter de novo para euros, porque você vai gastar o dinheiro lá. Então, um pouquinho sobre a Alemanha. A Alemanha é um país não muito grande, ela é uma potência muito forte na Europa,
e constitui cerca de mais ou menos 880 milhões de habitantes. Eu morei na cidade chamada Hannover, que fica ao norte da Alemanha, o que ajudou um pouco porque lá eles têm o chamado Hochdeutsch, que é o alemão padrão, que é o alemão sem... Não é questão de sotaque, é questão de dialetos, isso. Então ali é o alemão padrão mesmo. Então as pessoas falam que os alemães são muito fechados, muito carrancudos e tal. Na verdade não, eles são reservados. Uma das coisas que eu aprendi mais lá é que se você não invadir o espaço do alemão, ele não vai invadir o seu. E nada vai acontecer e você vai viver tranquilamente. Então eles são bem reservados. Foi até interessante que algumas das pessoas eu consegui identificar assim, essa quebra do reservismo, porque eles às vezes perguntavam que língua que eu estava falando, porque eu convivi com uns amigos brasileiros lá, eles ficavam perguntando, eles eram interessados em saber e descobrir alguma coisa nova. Além do mais, uma das coisas que me marcou muito lá, que em qualquer loja que eu ia, em qualquer mercado que eu ia, os atendentes são extremamente atenciosos. Você chega, compra, e daí eles falam, schönen Tag noch, beleza, tenha um bom dia. Só que depois que você responde, eles falam ainda tschüss, até mais. Só que aqui, geralmente no Brasil, a gente compra, obrigado, até logo. E os caras meio que parece que eles são forçados a ter essa relação. Mas eu gostei bastante porque eles têm essa coisa atenciosa, eles não atendem em cara fechada, porque às vezes você vai aqui num lugar, tipo, a mulher está de mal com a vida e não interessa, né? Tipo, você vai comprar, tipo, isso não tem nada a ver com o problema dela, mas você vai acabar sofrendo as consequências. Outra coisa que eu percebi bastante, os pedintes na Alemanha. Tem pedintes sim, só que os caras são pedintes porque eles querem ser pedintes. Os pedintes são vagabundos, eles não querem trabalhar. Sério mesmo, porque existe possibilidade de trabalho, existe auxílio do governo, os caras ganham. Só que os pedintes, todos que eu vi, eles são os punks. Os caras ficam em grupo no centro da cidade, tipo na rua 15, e ficam pedindo dinheiro. E se você passa por eles sem cumprimentar eles, se eles te cumprimentam, eles ainda ficam de mal com você. Uma vez eu passei por um cara, geralmente o que você faz? Você baixa a cabeça, finge que ele não existe e passa reto. Esse é o normal. Só que o cara falou assim, alô, né? Passei reto dele. Eu disse oi pra você, por que você não me respondeu? Tipo, depois daquele dia eu sempre cumprimentei os caras se eles me cumprimentavam, né? Na Alemanha e também dentro da Europa existe um cardápio muito variado. Sempre batata ou sempre porco. Você vai ter purê de batata, vai ter batata frita, você vai ter batata assada, vai ter não sei o que, mas sempre batata. E às vezes tem carne de frango, mas eu às vezes achava que até a carne de frango era feita de porco, de tanta carne de porco que tinha. Então, a comida é muito boa, só que uma hora bate saudades da churrascaria do Brasil. Nossa, dá aquele desespero assim, mas a carne é muito boa. Depois eu vou falar um pouquinho da estrutura do RU deles, ficar indignado. E dentro da Alemanha existem muitas culturas. Aqui no Brasil, se você vê um japonês, ele é brasileiro com descendência de japonês. Se você vê um indiano, ele é brasileiro com descendência de indiano. Tipo, não existe um cara assim que mal fala português e tal, é muito difícil. Lá não, se você vê um cara indiano, ele é indiano. Se você vê um cara asiático, ele é da Ásia, não adianta. Então, isso eu achei bem interessante. E os turcos são predominantes, totalmente. Isso vem em questão de histórica, quando depois da Segunda Guerra Mundial eles precisavam reconstruir a Alemanha, pediram ajuda dos turcos, os turcos vieram por causa da mão de obra barata, depois que construíram eles queriam que eles fossem embora, só que eles não foram, ficaram, claro. E é bom porque eles trouxeram kebab, uma das grandes maravilhas da Alemanha. O brasileiro ele tem algumas facilidades para ir para a Alemanha, porque ele pode ficar dentro da Alemanha 3 meses sem visto. Então, é a facilidade de viajar, de conhecer o país. Só que se você for para o estudo, você precisa ter visto que você vai ficar mais de 3 meses. E se você quiser ficar, você consegue visto só de 6 em 6 meses. E se você quiser ficar mais de 6 meses,
você vai precisar de uma carta do coordenador da faculdade dizendo que seu índice acadêmico está indo bem, que vale a pena você poder ficar na Alemanha. Então, você tem que fazer valer a pena. E outra questão interessante é o registro na cidade. Então, se você chega numa cidade e você vai morar lá, eles precisam saber disso. Eles precisam saber onde você mora, em que situação você está, então você tem que se registrar na cidade. Isso é uma lei deles. É interessante que daí a polícia sabe, tipo, tudo assim em questão de segurança. Segurança lá é incrível. 3 da manhã você está andando na rua, você não tem medo de ser assaltado. É fantástico. E seguro de saúde obrigatório. Isso é além de ser um dos requisitos da CAPES para a Bolsa, é um requisito da faculdade alemã que você tem que ter seguro de saúde. E muitas facilidades de estudantes. Você tem um preço que você paga pela carteirinha de estudante, mas com essa carteirinha de estudante você tem descontos, entradas, e ela vale teu ticket de trem. Ou seja, você pega o trem todo dia durante um semestre sem pagar nada. Você pagou só o preço da carteirinha de estudante. E, além do mais, em Hannover, a carteirinha de estudante dava direito a trem em todo o estado. Então, eu pude viajar para outras cidades e não precisei pagar a passagem de trem. E, como eu já falei, ótimo sistema de trem, de transporte. Existe ônibus, só que o ônibus é um pouco mais apertado, mas daí tem os metrôs. Tem o S-Bahn e o U-Bahn, que é metrô de superfície e subterrâneo. Com eles você chega em qualquer ponta da cidade. Então, e eles são quentes no inverno, isso é uma maravilha, porque o frio cortante é absurdo. E uma das coisas que mais me surpreendeu, que eu fiquei de cara, é que praticamente tudo fecha aos domingos. Aqui que domingo geralmente a gente vai no cinema, vai no shopping, lá não dá, está fechado. O mercado também, você quer comprar uma comida, não dá, está fechado, você tem que comprar tudo no sábado. Únicos lugares que eu descobri que estão abertos é a estação central de trem, que é por causa das viagens, e a biblioteca. Ou seja, se você quiser estudar no domingo, você pode estudar. E ela sempre está cheia. Domingo à noite ela está cheia. Então, e além do mais, na Europa, inverno, frio. Na cidade, em Hannover, ela não nevou tanto, mas eu tive aquela sensação de primeira neve, muito bonito. Depois tudo aquilo fica um lodo, os carros passam, o mercado fica nojento, mas é bonito de se ver, só. Então, e além do mais, eu achava realmente que usar cachecol era uma coisa de bicha. Até que veio o inverno. Não adiantou, eu comprei um cachecol e foi uma das boas aquisições que eu fiz. Então... Você brinca agora, mas vai lá para você ver. Então, não adianta. Opa, voltei, slide. Estrutura para intercambista. Os caras, eles querem que vocês vão estudar lá. O governo brasileiro dá muita bolsa. Aqui na universidade a gente tem uns 2, 3 convênios para a Alemanha, tem para a França também, para os Estados Unidos, mas os caras eles gostam de vir. Nessa Leibniz Universität Hannover, eles têm cerca de 3 mil estudantes, sendo que uns 600 são intercambistas. Então tem muita gente de fora. E lá eles têm uma estrutura chamada International Office, a mesma coisa que o ARRI aqui, só que lá o International Office ele oferece praticamente toda a estrutura que você precisa para sobreviver na Alemanha. Com isso, eles têm o Study Buddy, que é um aluno de lá que ele vai ser o teu amigo. Ele vai ajudar você a fazer as coisas normais que você precisa, que nem registro na cidade, ensina como pegar o trem, como fazer, como que lida para abrir com conta no banco. Então, isso é uma ajuda muito, muito útil. E também tem o Studentenwohnheim, que é a casa de estudante. Aqui também tem a casa de estudante, mas lá tem diversas casas de estudantes, diversos preços, diversas condições. E eu morei numa que o preço era mais ou menos 200 euros, só que eu tinha meu quarto, uma cozinha e um banheiro.
Então era suficiente. Então vamos pensar uns R$500 no quarto no centro, mais ou menos isso, ou um pouco até mais caro. E também o International Office, eles fazem atividades para os intercambistas. Então tem o City Trail, que é uma gincana, na verdade, que você corre a cidade inteira descobrindo pontos turísticos, descobrindo o que está escrito embaixo de tal monumento e tal. Então é bem interessante porque você acaba conhecendo a cidade e outros alunos. Eles fazem esse City Trail com os alunos intercambistas junto com os calouros da universidade. Então você tem contato com pessoas do mundo e os próprios alemães. Eles têm uma atividade chamada Kino, que é o cinema. Eles têm uma sala de aula lá que é do tamanho do cinema. Então eles aproveitam uma noite por semana, você paga um ingresso de €2 e assiste um filme. Bem interessante. Tem os Kulturabend, que são as noites culturais, às vezes temáticas, festas, que nem agora eu vi que eles vão ter o carnaval deles. Então, eles promovem muitas festas. Se vocês forem para lá, eu não era muito de festa, mas os caras têm festa toda semana. E sempre, bem barato. E as parties, que são as festas. Além do mais, eles promovem passeios e viagens culturais. Vão para o campo de concentração, que o pessoal sempre pensa Alemanha, campo de concentração, não sei o quê. Tem também, eu fui para uma cidade chamada Hamel, que era daquela fábula do flautista e os ratinhos. Não sei se vocês conhecem. Daí o nosso guia turístico era o flautista. Então foi bem interessante, assim, mas eles têm vários passeios culturais assim que é impressionante. Dentro da universidade, todo aluno ele tem seu estudo IP, que é a alma de todo o teu registro na universidade. Ali você vai ter todo o material dos professores, vai ter fóruns dos alunos, ali você se registra para fazer as matérias e você se agenda a tua prova. Ali as provas são agendadas, você não faz assim, o professor marca a prova, daqui a 2 semanas tem a prova, vocês se matam a estudar. Não, a prova é uma vez por semestre no final do semestre. A prova pode ser tanto escrita como oral. A prova daí depende da matéria que vai ser. A prova escrita geralmente são umas 30 páginas que o professor escreve e você vai, um Deus nos acuda, vai escrevendo. E a prova oral, você está numa sala fechada com o teu professor e auxiliar dele. Então ele fica perguntando e você tem que responder para o cara que te ensinou aquilo lá. Eu fiz uma prova assim, foi estranho, mas na verdade foi uma coisa totalmente diferente. No Estudo IP também, daí você pode ver, você vai se cadastrar no centro de línguas e daí tem contato com os professores, com os alunos dos professores de doutorado. Daí o Mensa é o RU deles. A estrutura deles é muito boa. Sim, o Mensa é um prédio grande que tem vários pequenos restaurantes. Então, só para localizar um pouco, assim, você entra no prédio, embaixo vai ter meio uma rede de fast food, que tem os lanches prontos e o por quilo. Se você sobe, vai ter a parte dos vegetarianos, a parte das saladas chiques, que tinha camarão, um monte de coisa. Daí tem o Tellergericht, que é um prato feito, que você pagava R$1,70, e tinha os complementares. Daí bebida lá, você vai ter uma geladeira, você pode pegar a bebida que você quiser, e vai ter aquelas maquininhas que nem em cinema, assim, que você põe o copo. Você também pega o copo e enche. E tudo, então, em média, pagava uns €3,20 a refeição. Você podia pagar R$1,70 só no prato, mas podia pegar os complementos, então a média mesmo é R$3,20. Na universidade tinha a rede de internet, ela é integrada. Então não interessa em qual parte do campus ou em qual prédio que você estivesse, por mais que fosse longe, você ia ter a mesma rede de internet. Então você tinha o mesmo cadastro e ela era super rápida. Então, como que no meu quarto eu tinha limite de internet, então eu podia usar 4 GB de download e upload. Era horrível, porque você tinha 4 GB por semana só. E para falar no Skype, que nem eu estava com minha noiva, era horrível. Falar com minha família também, gastava muito. Assistir vídeo no YouTube, só em 240p, não adianta.
Jogos online nem a pau. Então, lá eu às vezes aproveitava um pouquinho a rede da internet para baixar algumas coisas no torrent, tipo 2 MB em wireless, no meio da aula. Então, laboratórios. Eles têm laboratórios assim específicos para cada área, cada matéria. Esses equipamentos, alguns eles têm assim que a gente não tem, mas outros, que nem o osciloscópio, eles usam os mesmos que os nossos. Achei assim, nossa, interessante, né? Tipo, a gente não está tão atrás. Eu vou explicar um pouco depois de laboratórios, que eu fiz 2 aulas de laboratório, foi bem interessante. E a carteirinha estudante, que eu já expliquei, que você faz tudo com ela. Então, passeio de trem, viagens, tudo. E aqui é o prédio da universidade. Esse é o prédio histórico deles, como se fosse na Santos Andrade, que na verdade era um castelo de um lorde. E no fundo do castelo tem um jardim botânico da cidade, que era o jardim do cara. Então, dentro das matérias aqui, eu sei que está bem pequenininho, mas é uma sala de aula. Ela é um mini anfiteatro, tem 2 projetores e tem quadros que você pode jogar para cima e para baixo. Então o cara termina de escrever o quadro, joga para cima e continua escrevendo. Outra coisa que eu percebi que lá eles não tem quadros de canetinha, assim, tem uma matéria só que eu tive, o resto era tudo com giz. E os professores eles lavam o quadro cada vez que eles terminam de usar. Então ele pega uma esponja molhada, passa o rodo e está limpo. E foi um método bem interessante, porque ele seca rápido e fica limpo, não fica aquele borrado. Então a estrutura das salas de aulas são muito boas. Uma das primeiras coisas que eu tive dificuldade quando cheguei lá era o vocabulário. Isso é tanto na vivência quanto nas matérias. Como que eu aprendi alemão em casa, então eu já sabia me virar. Só que eu não sabia termos técnicos de engenharia em alemão. Então eu chegava numa matéria, o professor falava Geschwindigkeit. Tá, o que é Geschwindigkeit? Daí beleza, fiz o vocabulário e vi que é velocidade. Daí, Beschleunigung. Que diabos é Beschleunigung? É aceleração. Então, todas as coisas, daí, a partir de certo ponto, os vocabulários acabam sendo sempre os mesmos. Então, você acaba acostumando e acaba aprendendo. O método de aprendizado dos alemães é um pouco diferente. Eles têm que estudar por conta. Antes de começar as aulas, minhas aulas tinham começado 18 de outubro. 2 semanas antes já tinha gente estudando as matérias. Os caras estudam, a gente não. A gente tem a prova vamos dizer, dia 20, uma semana antes, 2 dias antes, uma noite antes, a gente está estudando que nem um condenado. Porque a gente não estudou todo o semestre, a gente não estuda todo o semestre, a gente estuda uma semana antes. Lá não, os caras vão estudando. Tem certos casos assim que os caras viajam o semestre inteiro, porque não tem presença nas aulas, e os caras chegam nas últimas e, meu Deus, e estudam. Como não tem presença na aula, o cara pode simplesmente se matricular na matéria, receber o material e fazer a prova. Então, eu já tive caso de uma matéria que o aluno falou, professor, quando que vai ser a prova? Porque a partir de semana que vem eu não venho mais assistir a sua aula. Ou a menina chega só na última aula para agendar a prova também. São coisas assim que às vezes eu acho assim, cara, o cara não assistiu a matéria, não viu o que o professor está ensinando. E daí, como falei também, domingo os caras estão estudando na biblioteca. A aula ela é dividida em teórica e exercícios. Então chega o professor, ele dá a sua aula de 1h30, sai da sala, entra seu aluno de doutorado e dá os exercícios da matéria. A aula geralmente é assim. Então as matérias têm em média 2 horas por semana. Então a carga horária é extremamente baixa, os caras fazem um grande número de matérias. E os alunos estudam antes e respondem todas as perguntas dos professores. Aqui, geralmente, o professor pergunta uma coisa, todo mundo espera em Deus que aquele nerd da sala responda a pergunta, porque daí ninguém precisa falar. Porque sempre aquele cara vai responder a pergunta. E lá não, sempre os caras respondem as perguntas. O professor pergunta, e se acontecer isso, isso, isso? Não, professor, acho que é isso. E se acontecer aquilo, aquilo, aquilo? Não, é isso. Os caras respondem todas essas perguntas. Então, os alunos, eles não têm uma turma fechada, que né, a gente entra em 44 e se forma em 10 e 30 saem no meio. Ou lá não, os caras entram e daí os caras se fecham em 2, 3 e com aqueles 2, 3 eles fazem as matérias. Então é difícil ver um grande grupo dentro da universidade.
E uma das coisas que são bem importantes, que eu acho que falta um pouco aqui na universidade, aqui na Federal, é que os professores atuam na área de ensino. Então, o cara, numa matéria que eu fiz de eletroacústica, que fala sobre microfones e alto-falantes, o cara trabalha na empresa, ele é engenheiro da empresa que cedia a matéria. Então isso achei falta bastante aqui, que é bem interessante, porque a gente tem muitos professores de mesa, que o cara é totalmente teórico, só que não teve aquela vivência de empresa. A maioria das matérias que eu fiz, eles entregavam scripts. Eles entregavam o material impresso para o aluno. Então, você chegava, o professor entregava um calhamaço de folhas para você. Você não precisava ir sair correndo imprimir. E os scripts, eles eram assim, aqui tem, essa é da matéria de robótica, que mostra o robô e tal. E daí tem uma parte teórica e daí tem uns quadradinhos. E nesses quadradinhos, tipo assim, o professor está dando aula, de repente ele parou, porque chegou a parte dos quadradinhos. Daí ele passa uma coisa no quadro que vai dar exatamente o número de quadradinhos que tem na tua folha. É tudo bem metódico e tipo, tudo muito certinho. E algumas das matérias, por causa dos intercambistas, os slides eram em inglês e a aula era em alemão. Então, tipo, por mais que eu falasse alemão, por mais que eu falasse inglês, tipo, tem que misturar os dois. E, tipo, nenhuma da minha língua é a melhor língua. Eu pensei em português. Então, às vezes, acaba dando uma confusão. E os horários são diferenciados. Começava às 9h30 e terminava às 11h30, mas eu tive aula que começava às 2h30 da tarde. Os caras têm aula na hora do almoço, então tudo depende da matéria. E daí, como as provas, é agendado e tem 2 tipos de provas. No final. Então, falando um pouquinho das matérias que eu fiz a matéria de Robotic antes, que era robótica, que era o estudo básico e princípio da robótica. Como que funciona, que tipo de robôs que tem, que tipo de matrizes que a gente precisa, o estudo das matrizes para fazer a movimentação da robótica. Foi bem interessante. Também a matéria foi ministrada pelo professor, doutor do departamento de robótica da universidade. Então, o cara era o cara da universidade. E ele distribuiu o material impresso, que era aquele material que eu estava mostrando. Uma das matérias que eu menos gostei foi a tecnologia e fio dessa internet, que é a tecnologia para a internet, que era uma matéria de ciências da computação, que era justamente o estudo de como que funciona métodos e modelos de pesquisa dentro da internet. Então, os caras apresentaram massivamente o estudo do Google, que é o melhor que a gente tem. Então, algoritmos de pesquisa. Matéria de Netson Protocolo, redes e protocolos. Estudo da rede IP, camada OSI, modelo OSI. Sinceramente, entre essa matéria e a matéria de redes que eu fiz aqui na universidade, eu prefiro a matéria que o professor Carlos Pedroso, Dr. Carlos Pedroso ensinou, que eu achei que ele ensinou muito melhor e muito mais detalhadamente a matéria. Então, se vocês tiverem oportunidade de forem para a Eletrônica Telecom, sugiro até essa matéria. E agora eu fiz 5 matérias lá porque eu precisava de 20 créditos, e cada matéria tinha 4 créditos, então fiz 5 matérias. E daí agora vem as minhas 2 preferidas, que eu gostei, que primeiro é Radar Anwendungen der Luftfahrt, que é radares no sistema aéreo. Então estuda como que a explicação do sistema aéreo, como que funciona as ruas dos aviões, porque existem uma trajetória, os tipos de radares, radar primário, radar de reflexão, radar de comunicação, como funciona, e a gente teve uma aula de laboratório, onde que a gente subiu no último andar do prédio, e o professor ele pegou o sinal dos radares do aeroporto de Hannover e identificou no osciloscópio, a gente ficou decriptografou o sinal, e daí a gente estava vendo o que os aviões estavam mandando. Foi bem interessante, uma matéria bem prática. Assim. E a minha matéria favorita foi a Electroacoustic, que é a eletroacústica. Eu não sabia, mas não sei se vocês conhecem, eu não sei se vocês gostam de questão de som e conhecem a marca Sennheiser. Sennheiser é uma das maiores empresas do mundo em questão de fones de ouvido e microfones. E eu descobri que a empresa ficava na cidade. E que
dona da Sennheiser começou com os equipamentos da universidade e que eles cediam e patrocinam a matéria na universidade. Eu fiquei tipo, nossa, isso foi incrível. Daí a gente chegou e fez visita técnica lá, a gente viu tanto parte dos microfones, os caras construindo microfones de 4.000 euros na minha frente, e daí estudando como que funciona cada microfone, se é por indutância, se é por capacitância. Foi bem interessante. E daí teve a visita técnica na empresa e a aula de laboratório, onde que a gente estudou a diferença de microfones, estudamos a diferença de alto-falantes, pegamos um fone de ouvido de 300 euros e decapitamos ele. Tiramos todas as resistências e tudo, deixamos só o falante, e daí foi adicionando a concha, e daí foi vendo os espectros de frequência, vendo como que alterava, até que no final ficou uma linha reta de entre 20 e 20 kHz. Então é bem interessante. Dentro da Universidade de Hannover tem um centro de línguas. O centro de línguas é de graça e você precisa fazer um sorteio das aulas. Então eles têm aulas desde sueco, chinês, português, eles têm aula de espanhol, alemão, e eu fiz aula de hebraico. Porque o cara perguntou por que eu estava lá. Eu falei, eu sou de intercâmbio do Brasil, eu estou fazendo engenharia, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu achei aula de hebraico, e eu fiz um pouco. Então, tá certo que tipo, na minha sala só tinha meninas que faziam ou psicologia, pedagogia, ou estudos de línguas, assim. Então você pode se cadastrar no Estudo IP, e daí eles sorteiam as vagas. E daí, se você é sorteado para a vaga, você tem direito a fazer a aula de língua de graça por um semestre, que eles dão um certificado e tudo. Além da aula de hebraico que eu fiz aula de alemão e inglês para engenharia elétrica. Então, a aula de inglês para engenharia elétrica foi bem interessante, a aula de alemão não tanto, porque o professor não era engenheiro, mas o de inglês era. E daí a gente pegava artigos, lia todas essas teorias em inglês, pegava como que faz para ler uma derivada, como faz para ler uma integral, foi interessante. Então, aulas mais específicas. E o centro de esportes. Lá eu até estava procurando em casa, só que eu acabei não trazendo um folder, que eles têm praticamente mais de 30 esportes que você pode fazer ou de graça ou com um custo assim insignificante. Que você pode simplesmente se cadastrar e fazer. Então, jogar futsal, karatê, ping-pong, hóquei, basquete, vôlei, atletismo. Então, é muito interessante os esportes e pelo preço. E é aberto para a sociedade, só que a sociedade tem um preço um pouquinho maior que os estudantes. Então, eu tinha jogado um pouquinho de futsal, os caras não jogam tão bem quanto aqui, né? Só que foi... Daí sempre tem um cara que é argentino lá que acha que é melhor que todo mundo. Então... E viagens. Chega uma parte interessante que muita gente pensa em fazer intercâmbio por causa disso. Facilidades de viajar na Europa são enormes. Você pensa que você ir daqui e atravessar 3 países é mais barato do que às vezes ir daqui até São Paulo. Viajar de avião é barato, dependendo se você pega uma promoção ou não. Existem passagens por menos de 20 euros de você ir para a Alemanha para Londres. Eu paguei entre Praga e Budapeste, paguei 11 euros uma viagem de ônibus. Então, realmente é só pesquisar. E existem diferentes tipos de passagens. Dentro da Alemanha você pode ter o Schönes Wochenende, que você pode comprar em um ticket para um grupo e pode usar aquele ticket durante um final de semana. Você pode comprar tickets de grupo para fazer uma viagem, que sai mais barato que um ticket individual. E preços reduzidos, grupos, finais de semana, famílias, idosos e promoções. Também tem os albergues. Os albergues, você tem um site chamado hostelworld.com, que é onde que a gente procurou todos os albergues que a gente foi. E, então você encontra desde albergues muito bons até muito ruins, e daí você vê o melhor custo-benefício, que nem em Budapeste, eu fiquei num hostel que paguei 6 euros a noite, que a estrutura era muito boa.
Já em Praga, paguei 6 euros a noite e era horrível. Então, tem todos esses pesos. Aqui eu sei que está bem fraquinho, mas aqui está o mapa da Europa, que são todas as cidades que eu fui durante esses 6 meses que eu fiquei na Alemanha. Então, que nem viagem entre Natal e Ano Novo, são 2 semanas de férias, a gente programou, e a gente foi em 5 países, 10 cidades, em 2 semanas. Então, a gente visitou Roma, visitamos Itália, Áustria, República Tcheca, Hungria e Alemanha. Dentro das viagens, aqui tem umas fotos. Então, que nem a gente vê, a gente tem que pesquisar, ver o que tem. Eu morava perto de Bremen, na Alemanha. E eu descobri que ia ter um jogo da Champions League entre Werder Bremen e Internazionale de Milão. Peguei, comprei ingresso, fui de graça de trem, porque eu tenho carteirinha de estudante, e fui assistir o jogo. Então, oportunidades, que nem teve o jogo do Brasil em Paris. Eu peguei, a gente se programou, comprou uma passagem de avião que era o mesmo preço que a passagem de trem. Ficamos num albergue lá, num hotel, assistimos o jogo e viajamos pela cidade. E estudantes em Paris, eles têm muitos descontos. Se você é menor de 26 anos e estudante da Europa, você não paga entrada para nenhum museu. Eu só paguei a entrada da Torre Eiffel. O resto foi tudo de graça. Então eu fui para Hungria, que é o parlamento da Hungria. Aqui está escuro, que é o Coliseu de Roma. Você tem a escada do Vaticano. Aqui é o castelo famoso de Munique, o Neuschwanstein, portão de Brandenburg, em Paris, como que é o museu? No Louvre. Então, eu conheci muitos lugares. Se eu ficasse contando as histórias realmente das viagens e tal, é muito tempo. Então, vale realmente muito a pena. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que é uma experiência realmente incrível, se você tem a oportunidade. É bom saber falar alemão, mas eu conheci muita gente na Alemanha que não falava absolutamente nada. É difícil de se virar lá, mas muita gente fala inglês. Só que daí tem a questão com os professores e o dia a dia fica um pouco mais difícil. Então, eu incentivo vocês a irem para qualquer intercâmbio, porque é uma experiência única que vocês vão ter e ainda o governo está dando dinheiro para vocês irem estudar. Então, eu queria saber se vocês tiverem alguma pergunta, uma dúvida, questionamento. A minha bolsa era de 1 ano, só que ela foi dividida em bolsas de 6 meses. Então, eu fiquei 6 meses. Para mim, na verdade, foi o suficiente, né? Então, tem... Eu tenho uma noiva esperando no Brasil, então isso já é um ponto muito crucial. Eu queria ter essa vivência fora. Então, para mim, 6 meses era bom. Eu podia ter tentado ficar um pouco mais, mas eu preferi não. Você falou que créditos nas aulas? Na faculdade alemã, você tem que ter tipo um número de créditos por semestre. Um mínimo, sim. Não, tem os créditos, a carga horária das matérias aqui são 60 horas. 60, 30 horas, lá eles contam por número de créditos. Então, tem matérias que eles não têm nota. Eles falaram, você aprovou, você não aprovou. É um sistema um pouco diferente. Então, que nem o coordenador lá do intercâmbio falou que a gente precisava ter 20 créditos. Então, era isso. Só que daí, se eu tentasse pegar a equivalência aqui, era difícil por causa da carga horária, porque lá eles têm 20 horas semestrais e a gente precisa de 60 para matar uma matéria. Então, esse é um ponto também que eu não peguei equivalência. Mas também, se eu fiz 5 matérias para pegar uma equivalência aqui, eu faço uma matéria aqui, às vezes, né? Então... Mais alguma dúvida? Pode ser sobre qualquer coisa, pode ser sobre viagens, se querem uma história estranha, se vocês querem... Então, só contar que nem por causa do frio, nessa viagem maluca que a gente fez, a gente foi para Salzburg, que é uma cidade na Áustria, que é a terra de Mozart, e a gente chegou de Veneza depois de 11 horas de trem,
com o trem lotado, e a gente estava numa cabine de 6 pessoas, estava eu mais 2 brasileiros, estava 2 italianas que não paravam de falar durante a viagem inteira, e um italiano que era hiperativo. Sabe aqueles caras que ficam o tempo todo assim, indo para frente e tal? Então eu não consegui dormir naquela noite. Eu cheguei na cidade, pleno inverno, estava lá seus -5, -10 graus, estava absurdamente frio e a gente não tinha lugar onde ficar, porque a gente ia embora para Munique de noite. O que a gente fez? A gente colocou nossas malas no locker e ficamos esperando abrir os tickets para comprar alguma coisa, para comprar as passagens de ônibus. Só que era 5 da manhã, 4 da manhã, e aqui tudo abria só às 6 da manhã. Às 5 da manhã, a mulher ela viu a gente lá, a gente passando frio dentro da estação, porque é aberto no inverno. E daí ela perguntou o que a gente estava fazendo lá. Eu falei, não, a gente é do Brasil, a gente não tem lugar de ficar, a gente só quer comprar tickets. Daí ela vendeu pra gente, 6 da manhã abriu a parte de tickets, a gente comprou um ticket de dia de ônibus, então a gente podia usar o dia inteiro quando quisesse. Daí a gente comprou e saiu correndo para um ônibus. Qual ônibus? Não sabemos, vamos pegar o primeiro que vier. A gente pegou porque dentro do ônibus é quente. Então a gente ficou 2 horas rodando no mesmo ônibus. Então a gente só, às vezes, acordava, tá todo mundo aí, vamos voltar a dormir. Até o motorista chutar a gente do ônibus, aqui é o ponto final, vocês vão embora. Daí a gente, tipo, meio sonâmbulo, porque a gente só tinha dormido aquelas 2 horas na última noite. Daí a gente, tipo, no meio de não sei o quê, aquele número vai para a estação de trem, vamos. Então a gente pegou e foi. Então são coisas que você vive, assim, que são engraçadas. Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, se quiserem ver alguma foto, eu tenho um monte aqui, depois daí é só falar. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, então agradecer ao Pet de novo. Então, obrigado.